os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. 12. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Os teus votos, essa é uma das passagens. Sabe, no Velho Testamento e no Novo Testamento é comum as pessoas fazerem votos a Deus. Eu não sei, talvez você já fez promessa. Minha mãe fazia muita promessa, e algumas promessas eram doidas. Uma das promessas que ela fez foi por causa da cura da minha irmã, que tinha paralisia infantil. Então ela prometeu que ia subir assim a escada da Aparecida do Norte de joelho, e eu me lembro que eu tive que acompanhá-la, mas eu não fui de joelho, eu fui andando. E ela então tinha uma vela do tamanho da minha irmã, e ela fez aquilo tudo. Eu confesso que eu não compreendi como mente de criança. Falei, nossa, por que Deus quer tão caro isso assim, para poder ajudar uma pessoa, né? E o pior é que ela não ficou curada. Então, quer dizer, foi um pagamento sem ter o que comprou. E a gente chamava aquilo de promessas, mas era uma boa intenção do coração dela. Ela queria fazer algo, e eu penso que Deus, de alguma forma, no futuro, abençoou a vida da minha irmã. Deus, ele é simples, ele olha o coração das pessoas e ele não trata tão rigidamente quando a gente trata. Mas eu me lembro daquela promessa que ela fez. Eu mesmo, quando pequeno, fazia algumas promessas para Deus. Eu me lembro que uma das promessas que eu fiz para Deus foi de todos os dias eu rezar 15 Pai Nosso, 15 Ave Maria, 15 Santa Maria. Então, desde pequenininho, eu rezava bem depressinha, mas eu rezava. Pai Nosso, não de casa, eu rezava assim. Mas eu fazia aquilo, tinha aqui acho que 11, 12 aninhos, e eu ia trabalhar de entregador numa farmácia, e todos os dias eu andava uns 3 quilômetros, eu ia rezando os meus Pai Nossos, cantando nos dedos assim, 1, 2, 3, já contei 15, agora mais 15 desse. De vez em quando eu estava com muita fé, eu mandava também um crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sentia assim, era a minha fé. Um voto é isto, um voto é quando eu me comprometo diante de Deus. Eu normalmente faço votos quando eu sei que eu não confio muito em mim. Por exemplo, Senhor, quero fazer um voto contigo, que eu vou fazer aqui 15 dias de não comer arroz ou coisas assim que me engordem. Então aí me facilita muito mais, sabe, quando eu faço com Deus o voto. Quando eu faço comigo mesmo, eu traio eu falo, vou abrir mão aqui. Mas quando eu faço votos, estou fazendo essa colocação aqui para você entender que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento as pessoas fazem votos a Deus. Votos que elas marcam na vida como coisas que elas vão fazer, e elas cumprem aquilo, e isso é bom. Votos são coisas boas, são alianças, são contratos, são tratamentos que a gente tem. O casal faz voto quando ele vem para o altar. Nem sempre ele cumpre direito, mas é para cumprir, não é verdade? Existe aquele voto que até, eu às vezes, tento aliviar um pouquinho, mas não adianta. Aquele voto que é na saúde, ou na doença, na alegria, na tristeza. Não, onde mais mesmo? Eu faço toda semana, mas esqueço. Na riqueza e na pobreza. Eu falo em todas as circunstâncias, eu resumo assim. E tem aquele pastor lá que é meio sarrista, que disse que o casal chegou para divorciar. Ele falou, sim, então vem cá, vamos orar por vocês agora então. Ele falou, Senhor, mate este homem, mate esta mulher. Ele falou, não queremos morrer. Ele falou, vocês fizeram um voto até que a morte vos separe. O que ele estava dizendo é que um voto feito diante de Deus precisa ser cumprido. É claro que há casos que não é assim. Mas um voto que você faz diante de Deus é para ser cumprido. Um voto é para nos direcionar, é para nos segurar juntos, é para nos fazer caminhar. Eu comecei a pregar aqui, esqueci de orar para uma pessoa que está fazendo aniversário. Ela vai orar e vai vir aqui. Vem cá, fazer aniversário hoje. E nós vamos levantar aqui nossas mãos e vamos orar por ela, amém? Nasceu abençoada, cheia de vida. Cristina, esqueci o nome da Cristina. Levanta suas mãos para cá. Obrigado, Pai, pela vida da Cristina. O Senhor conhece o dia da sua concepção, o dia do seu nascimento. O Senhor conhece todos os dias da sua vida. E eu quero te louvar, meu Pai, pedir ao Senhor que o Senhor sobre ela estenda as tuas mãos e que o Senhor a abençoe de uma forma profunda e real. Essa igreja hoje levanta suas mãos sobre ela e a abençoa, Pai amado, para que ela possa ter uma vida abençoada, digna, justa, correta. Seja com ela, Pai, seja sobre ela, que a tua graça seja sobre ela e que ela possa viver dias maravilhosos. Hoje, Pai, no dia do seu aniversário, eu quero primeiro agradecer pelo presente que o Senhor deu a ela, que é a vida.
e pedir ao Senhor que o Senhor possa coroá-la de saúde, que ela não conheça enfermidades na alma nem no corpo, mas que ela viva todos os seus dias em plena saúde, e que o Senhor, o dia que for levá-la, que o Senhor a leve num sentimento de paz, de plena gratidão pela vida. Mas enquanto aqui ela está, meu Pai, em nome de Jesus, caminha com ela todos os dias, abençoe em todos os sentidos. Nós oramos assim gratos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Então nós fazemos votos. No passado houve um homem chamado A.W. Tozer, que foi um dos teólogos mais conhecidos, um dos homens de vida extremamente séria. E ele fez na vida dele 5 votos. Ele dizia que eram 5 votos para manter-se cheio da vida de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. São coisas que ele colocou na vida dele, que ele queria viver todas as verdades de Deus, mas ele queria sintetizar algumas coisas. Ele escolheu 5 coisas que ele votaria a Deus, que seria uma prática contínua, constante na vida dele. E assim ele fez. Ele escreveu um pequeno livreto, outras pessoas puderam ler. Eu já preguei aqui na igreja várias vezes, e o certo era pregar pelo menos uma vez por ano, para a gente se lembrar, mas às vezes a gente passa por cima. Mas ele fez alguns votos com Deus. Ele desejava ter a vida espiritual dele saudável. Eu penso que todos nós queremos ter uma vida saudável. Nós temos um corpo. Esse corpo, nós temos nele uma alma, que é a sede das nossas emoções e conhecimentos, e nós temos o espírito, que é avivado, é a parte com a qual nós nos conectamos com Deus. É aquele desejo que a gente tem por Deus. Você vai numa tribo indígena que nunca viu gente, e eles buscam a Deus. Você vai na África, num povo que nunca viu gente, e eles buscam a Deus. Quem foi que ensinou eles buscarem um Deus pedra, um Deus sol, um Deus lua? Eles dentro de si têm essa parte, que é o seu espírito, que diz a eles que existe um ser superior, e que eles devem adorá-lo. Isso é intrínseco, faz parte da vida do ser humano. Somos um corpo, temos uma alma e um espírito. E é bom que nós estejamos bem nas 3 áreas, não é? É ruim quando a gente está mal fisicamente. Uma dor já incomoda a gente, uma febre já incomoda a gente, qualquer coisa fisicamente já incomoda a gente. E as pessoas estão preocupadas hoje em viver saudavelmente. Elas comem melhor, fazem atividade física, procuram ter o maior cuidado, porque elas querem ter uma saúde física boa. E faz bem. Cuidar do corpo é muito bom. Você precisa cuidar para não ter problemas. Se você descuida do seu corpo, com certeza isso vai tornar a sua vida mais pesada, não é verdade? É horrível você ter uma enfermidade. Nós também temos uma alma, e nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Precisamos tomar muito cuidado com essa questão de, às vezes, ignorarmos os nossos sentimentos. Uma hora a alma grita. Ela grita através de um estresse extremo. Ela grita através de uma depressão. Ela grita através de uma série de extravasamentos. A alma tem hora que a última gota ela não suporta. É quando você se ignora como pessoa. Por exemplo, alguns de nós que não gostamos de tirar férias, né? Havia até um amigo pastor que dizia que ele não tirava férias porque o diabo também não tira. Eu disse para ele: olha, não é com ele que a gente está competindo, a gente tem que tirar férias. Eu também não tiro muito, mas é preciso tirar férias. Você precisa de vez em quando vagabundear um pouquinho, entendeu? Ir para um lugar que você não faz nada, que você acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, come o que quer, vive como quer. É aqueles dias que, né? Eu sempre dizia que eu tinha 10 dias no ano que eram os dias que eu era milionário. Porque eu fingia quem eu era, e eu guardava meu dinheiro durante o ano, e eu ia para aquele lugar, não pensava o quanto custava o que eu queria comer, o quanto custava aquele passeio, aquela coisa. Eu me esquecia da minha vida de cá. E isso é bom para aliviar a alma, não é verdade? A gente cuida da alma quando a gente conversa com o outro que precisa ser conversado, não deixa, por exemplo, certos sentimentos, ressentimentos sendo guardados dentro da gente. Isso é bom. Você precisa ter um pacto consigo mesmo de cuidar da sua alma, dos seus sentimentos. Você não precisa ser aquela pessoa que fala toda a verdade, mas você precisa ser aquela pessoa que discerne, que tem certas verdades que precisam ser ditas em certas situações e a certas pessoas. Cuidar da sua alma, descansar, ser amigo próprio seu, ser seu amigo, ser uma pessoa que se trata bem, se cuida bem, que investe em você. Eu conheço pessoas que elas acumulam bens, mas não acumulam uma alma boa, gente amarga, gente assim. Esses dias eu conversava com alguém, puxa, dono de metade da cidade, não metade literalmente, a gente fala isso como força de expressão, mas estava se gabando, estava assim feliz, porque falou assim: esse vestido aqui que eu estou vestindo tem 30 anos. Eu falei: nossa, legal, mas bonito o teu vestido, mas com 30 anos. E o esposo dizia: essa camisa aqui, ó, 12. E ela falou assim: eu tenho mais velho em casa, é melhor ainda. Eu falei: que joia. Mas por que não de vez em quando dar um agrado a si próprio, não é verdade? Se você pode comprar 1 milhão de vestidos, por que caminhar com um de 30 anos, né? Ainda fica feliz por isso. Entende que eu não estou aqui depreciando a atitude dela, acho bonita até o que ela... Mas o que eu digo é que ela diz com tanta honra, né? Não preciso... Sabe, se você não merece investir em você mesmo, né?
Sabe, se você não merece ter uma coisa que você gosta, ter umas férias que você gosta, viver um momento de prazer que você gosta, se você não vale nada. Eu vejo que algumas pessoas, elas se maltratam e elas querem um troféu por isso. Elas se maltratam e elas querem um troféu por isso. Ela fala assim: você sabe há quanto tempo eu tenho uma chácara aí, mas você sabe há quanto tempo eu não vou? 2 anos, eu não tenho tempo. Ela quer um troféu, troféu. Só se for um troféu de besta. Porque não dá para dar troféu para uma pessoa dessa. Entende? A gente não é muito inteligente nesse sentido. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar do nosso espírito. Hoje, quando você veio aqui, você veio buscar uma semente para o seu espírito. Agora, é preciso também que você cuide da sua alma, das suas emoções, para você ser saudável por dentro. Ser saudável internamente. Ser seu amigo, ser perdoador de si próprio, entender que a perfeição é algo a ser alcançado, ela ainda não é algo existente, é um caminho. Paulo mesmo diz: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para este alvo que é a minha fé. E ele declara que só vai alcançá-la quando receber um corpo glorificado. Até então é uma busca de melhorar-se cada dia mais, né? Mas nós também precisamos tomar cuidado com as nossas questões espirituais. Sabe, nós relevamos muito a nossa vida espiritual a um último estágio. A gente primeiro cuida melhor um pouco do corpo, nem sempre tanto. Depois a gente procura cuidar um pouco da alma quando ela grita. Mas espiritualmente, do nosso espírito, da nossa fé em Deus, independente da igreja que a gente frequenta, a nossa fé em Deus a gente releva, a gente deixa em terceiro plano. E sabe, é a área que nós mais deveríamos cuidar bem. É a área espiritual. É a nossa conexão com Deus, porque foi Deus quem nos fez. Então manter essa intimidade com Deus nos dá sabedoria para a gente cuidar do corpo e da alma. É por isso que nós não podemos ignorar a nossa vida espiritual e regá-la, alimentá-la através da palavra de Deus, alimentá-la através de preces, de orações que nós possamos fazer no caminho do trabalho, em casa, no momento, no outro, ou de uma reflexão. Orar também é refletir, é pensar, é olhar a natureza, olhar as conquistas do homem, ver tudo que é feito e ver em tudo aquilo a mão de Deus. Isso também é uma oração, é uma contemplação. Cuidar do espírito é essencial. Esse salmista diz que ele faz votos, e nós devemos fazer alguns votos. E o voto que A.W. Tozer fez foi alguns, e o primeiro dele que ele fez é: trate sempre com seriedade o pecado. Só para que você grave e a gente acorde um pouco mais, diga: eu devo tratar o pecado com seriedade. Sabe, essa palavra pecado, ela se tornou uma palavra de um valor duvidoso, porque ela é muito mal utilizada, né? Ela é muito mal utilizada, ela é mal compreendida. A palavra pecado é uma palavra grega hamartia, que significa errar o alvo, fazer algo que você não foi preparado para fazer. Por exemplo, essa cadeira ela foi feita para suportar 160 quilos, ok? A partir do momento que alguém de 250 quilos senta nela, é um pecado. Pecado não quer dizer que Deus não gosta mais dele, não é isso. É que Deus está dizendo: vai quebrar, né? O que é um pecado? O pecado é saber que o seu estômago ele pode conter uma quantidade específica de alimentos, mas você às vezes é muito glutão, então você come além do limite. Pecado é isso, é quando você começa a fazer mal para a sua própria saúde comendo demais, entende? Deus não vai ficar chateadinho porque você comeu demais. Ele fica triste porque você está estragando o corpo que Ele te deu, né? Pecado é quando você pega algo que é instintivo, ou seja, é natural do ser humano, e você extrapola aquilo. Por exemplo, o sexo é visto como pecado, mas o sexo não é pecado. Ele só precisa ser respeitado dentro de uma relação legítima e monogâmica. Ou seja, não pode ser com todo mundo, que nem a galinha faz, o galo faz, a vaca faz. Não, nós somos seres racionais. Nós somos que nem as águias. A águia, ela tem um parceiro só para a vida só. Sabia disso, que bonitinha? Mesmo que o viúvo morre, a viúva, não casa mais não. A águia fica, que bichinho mais coisa, né? Bonitinho isso aí, né? Mas a gente aqui pode casar, não tem importância não. É isso que é o pecado. A gente precisava entender assim, que Deus não está do céu assim com a barba branca, chateadão, um grande juiz com o martelo pronto, ou dizer, com fiscal aqui de imposto de renda, como se fosse fiscal de imposto de renda, caçando qualquer defeito sua, pecou, vou mandar um castigo. Não é nada disso. Pecado é um aviso de Deus. Pecado é quando você vai, por exemplo, ao médico e ele diz assim: não coma tomate porque tomate é ácido, vai fazer mal para o seu estômago. Comeu, pecou. O médico não vai deixar de te tratar, não vai deixar de acreditar na sua saúde. É só um aviso, é uma placa de aviso, tá entendendo ou não? Não vai, não segue em frente, porque a rua ela tem um fim. Como é que é aquelas ruas com fim? A sua lá, Marcos, como é que é? Rua,
Rua sem saída. Aí você tema, fala, mas quem sabe tem uma saída? Você vai, é sem saída, perde tempo, né? Então, no caminho da vida, é como essas rodovias que tem placas de aviso. Cuidado, neblina, 60 por hora. Não é que querem cortar o seu barato e você pisar no freio. É que quer só te ajudar ou te ensinar como fazer uma viagem boa. Então, o pecado é hamartia, diga hamartia. Você não precisa guardar isso depois, mas é que falando fica dentro. Significa errar o alvo. Pecar é desrespeitar uma lei conhecida de Deus. Então, por ignorância, não, por conhecimento. Eu sei que aquilo me faz mal, no entanto eu produzo. Eu não preciso saber a razão de todas as coisas. Eu simplesmente preciso ser obediente àquilo. O problema é que nos nossos dias, nós temos tratado o pecado de uma forma muito comum. É comum as pessoas aceitarem o pecado na sua vida. É comum elas aceitarem a desobediência desses princípios que Deus coloca como uma cerca de proteção para a nossa vida. E aí nós reclamamos diante de Deus porque nós não estamos vivendo a totalidade daquilo que Ele prometeu, ou que Ele tem, ou que eu possa viver na minha vida. E é simplesmente pelo fato de que eu estou desobedecendo essas regras do caminho. Eu estou passando por cima desses princípios que são princípios protetores da minha vida. Quando eu saio de casa como filho, o meu pai me dá um horário para voltar. Por quê? Será que ele é uma pessoa que quer cortar meu barato quando ele diz meia-noite em casa, quando eu tenho lá meus 14 anos de idade? Não, é porque ele sabe que depois da meia-noite, antes acontece também, mas depois da meia-noite, o bicho é solto, né? É hora que a coisa acontece com mais fervor. Eu falo sempre de casamento, que é onde eu estou todo final de semana, né? Então até um certo momento, é só uma cervejinha, um negócio assim, mas daqui a pouco começa a rolar uns negócios mais perigosos. E eu já vi coisa que você não queira ver, viu? Já vi até como prato do buffet ter lá uma cocaínazinha para cheirar. É uma coisa terrível, né? É uma coisa do balacobaco, mas essas coisas são, infelizmente, quase que comum hoje. Nós vivemos num século, num tempo, onde ser errado está mais em voga, está mais em moda do que ser certo. Agir certo é uma coisa de fazer você uma pessoa besta, boba. Se você fala que você ama sua esposa e só vive com ela e para ela, há pessoas que falam, você é um tonto. Eu não vou falar as palavras que eles usam aqui, porque você é um tonto. O legal mesmo é o seguinte, é pular a cerca. Quem pula a cerca é a pessoa esperta, né? É a pessoa que sabe viver a vida. Então, se você de repente diz que você tem uma vida regrada, e se você age de uma forma correta, as pessoas se assustam. Se você acha uma carteira com algum dinheiro e você procura o dono para devolver, meu Deus, dá reportagem na televisão, não é verdade? Como se isso fosse algo excepcional. E o pior é quando nós também sentimos que isso é excepcional. Eu não ficar com a coisa que é minha, porque para que isso tenha gerado alegria em mim, gerou com certeza, tristezas profundas no coração de outra pessoa. É claro que nem todos nós somos referenciais em muitas coisas, mas a gente tem que tomar certos cuidados. Um dia nós alugávamos aqui do lado, e eu estou saindo aqui e sem perceber eu arranhei um carro que estava do outro lado, um carro vermelho. Falei, puxei agora, não? Arranhei o carro. Aí você fica naquela situação, o dono não está. Aí você fica querendo botar culpa no cara, também o cara estaciona o carro, olha onde vai estacionar o carro. Não é certo você estacionar esse carro aí. Você fica tentando, mas no íntimo, na nossa consciência, o que você sabe? Faz errado. Eu falo, Deus, eu vou produzir um prejuízo aqui para uma pessoa. Como é que eu faço? Não, meu Deus, não. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estou só tentando ouvir Deus falar assim, vai embora, fica tranquilo que eu cuido dele. Mas Deus não fala nada, Ele quieta, né? E aí eu falei, cara, vou ter que fazer um bilhete aqui, assim, muito a contragosto. A minha carne, o meu desejo, falando, larga de ser bobo, rapaz, vai embora, isso aí vai custar caro. Eu falei, cara, mas não tá certo, eu tenho que fazer. Aí eu fiz um bilhete, coloquei, olha, macio seu carro, meu telefone é esse, sou pastor dessa igreja aqui do lado, me procura. E quando a gente fala que é pastor, é pior, porque eles vêm aqui na porta depois, se você não pagar, coisa, né? Então coloquei ali, tá? Mas olha só que mundo pequeno, hein, que mundo pequeno. É claro que a pessoa me procurou, ela trabalhava na Motocana, e lá fui eu, e ela falou, olha, eu fui, vi quanto é que fica R$1.000 e tantos. Eu falei, puxa vida, amém, pode mandar fazer. Mas ele ficou muito surpreso, porque ele era filho de uma pessoa, aqui da igreja, filho de uma funcionária da dona Maria Helena. Como é que chama ela, dona Maria Helena? Irene. Isso foi bom, porque deu um bom testemunho para o coração dela, né? Pelo menos ela não vai poder dizer que a dona Maria Helena tem um pastor enrolão, né? Então, aquela atitude
Para mim, eu confesso para você que eu me senti um bobo fazendo aquilo, entendeu? Não, eu queria uma razão para não fazer. Não está em nós a vontade de fazer o que é certo. Está em nós o que é vontade de fazer errado. A gente chama isso de natureza adâmica. Natureza adâmica é o pecado natural do ser humano. Todo mundo tem, e deste ninguém se livra. O apóstolo João diz que quem disser que não tem essa natureza pecaminosa, mente. Porque tem. Aqui o melhor de nós, eu digo que até a vozinha, ela tem lá uma naturezinha pecaminosa. Vontade de beliscar alguém, vontade de... Não sei, que alguém quebra uma perninha, alguma coisinha assim ela deve ter lá. Mas ela não precisa colocar isso em prática. Todos nós temos isso. Faz parte da natureza humana. Nós nascemos com isso em Adão e nós morreremos com isso na nossa vida. Mas nós precisamos tratar isso com seriedade. Nós não devemos tratar isso com banalidade, como é na vida das pessoas. Por quê? Porque o pecado, ele é destrutivo. Sabe, quando Cristo veio à terra, ele veio com uma única missão. Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele veio só com uma única missão, foi o de tratar o pecado na nossa alma, de tão danoso que o pecado é. Embora nós vejamos ele como uma fonte de prazer, ele não é uma fonte de prazer, ele é uma fonte destrutiva de vida. É uma fonte destrutiva de vida. Destrutiva. E a gente precisa tomar cuidado, porque as coisas que são pecaminosas e que são erradas, elas chegam às vezes com pequenos avisos, e a gente vai deixando, sabe? Eu tenho tratado bastante, a gente trata muito de casamento, e uma das coisas que tem sido, assim, muito destrutivas hoje nos casamentos, tem sido relacionamentos através da internet. Isso tem sido muito forte. Mais forte do que você pensa. E não é porque a pessoa entra em sites sujos, não é isso. É aquela coisa de que a gente começa com aquelas brincadeirinhas de amigo, de um manda pro outro uma coisinha, uma mulherzinha pelada, um homenzão coxudo. A gente fala, ai, presente de Natal, e vai indo. Entendeu? Não é assim? A gente recebe, ri, manda pros outros. Você devia mandar versículo bíblico, uma oração, tô orando por você, para Deus queimar todo o mal. Isso a gente não tem coragem de fazer, né? Olha aqui, nós somos crentinho fraco. Enfim, mas essas coisas a gente espalha. Manda lá. Esse dia alguém estava lá mandando uma senhora. Eu falei, nossa, que mulher ela fogosa. Mandando os meninos com cuequinha apertada, dizendo, presente de Natal, presente de Natal, presente de Natal. E bota no Facebook, né? Então, eu sei que é uma brincadeira, mas às vezes a gente vai brincando com certas coisas, né? Homens vão brincando com certas coisas. É só uma conversa com a antiga amiga. Ele só esquece de dizer que essa antiga amiga foi uma paixão. E a gente é meio congelado no tempo, né? A gente quer, às vezes, em vez de enfrentar a realidade e consertar, a gente fica tentando reviver coisas passadas. Não é igual. Não é igual. E muitas pessoas entram ali, é aquela coisa de botar senha que não conhece. Eu acho que, aqui vai uma dica minha, mulher, quem casou, irmão, divide cama, divide conta bancária, tem que dividir senha de celular também. Entendeu? Casou, ué. A pessoa beija a boca da outra, divide saliva. Não vai dividir senha? Não, tem que ter privacidade. De fato, a privacidade ela é necessária num relacionamento, sem dúvida nenhuma. Ela é necessária. Mas quando é tangente a minha relação com a outra pessoa, não. Ela precisa ser inteira. Ela precisa ser inteira. Mas como eu te disse, é comum. É comum. Eu já tratei de vários casais em que eles têm o apartamento em que eles moram juntos e o apartamento que eles alugam para amante de cada um deles. E um sabe, o outro sabe. Isso é normal. Isso é normal. Eu já tratei de casais que o filho deles, que eles tratam como de um só, não é de um só, tem pelo menos mais 3 pais. Mas eles vivem como de um só. Acho isso normal. Eu não acho normal, acho que vai criar um monte de doidinho. Mas, enfim, é o mundo das coisas normais. E nesse mundo de coisas normais, a gente também vai achando que tudo é normal. E não é tudo normal. Sabe, Deus não veio aqui querer cortar o barato da nossa vida, quando Ele colocou limites para que a gente possa fazer certas coisas. Nós precisamos ter esse voto na nossa vida. Eu não vou tratar o que é pecado de uma forma comum. Eu não vou tratar a mentira de uma forma comum. Seja ela pequena, seja ela grande, seja ela o que chamam de mentira branca. Não vou tratar. Eu vou procurar, eu vou trabalhar para que a verdade possa habitar os meus lábios e para que eu possa dizer a verdade e, por consequência, também ouvir a verdade, porque o pai da mentira é Satanás. Sabe, eu não vou mudar de nomes as coisas. Hoje a gente tenta relevar um monte de coisa e a gente trata as nossas culpas em divãs de psicólogos ou psiquiatras, e eles nos dizem, em vez de chamar aquilo de realmente de sensação de culpa de pecaminosa, a gente chama aquilo de complexo de culpa. Não, isso é um complexo, isso é um complexo que a pessoa está tendo, e a gente vai ter que tratar dessa questão, e não é bem isso. O que ela está passando mesmo é por um momento que ela tem que ter uma plena convicção de pecado.
Não chamar aquele de complexo de culpa e dizer: olha, quando você tinha 2 anos isso aconteceu, 3 aconteceu, é por isso que você age assim. Aceite que dói menos. Não aceite 2 vezes não. Cristo veio para morrer por mim na cruz do Calvário e para me ajudar a libertar-me de todos os meus pecados. O que Ele quer é que eu me torne uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Quando você entra numa escola, entra numa faculdade, começa a fazer um curso, é para eliminar a sua ignorância. E quanto mais você elimina a sua ignorância, mais a verdade em você se revela e melhor você se torna. Quando a gente começa a ter uma relação com Deus, Deus ele se revela a nós, e a verdade e santidade de Deus vem e reflete sobre o meu pecado. Eu me sinto mal e por amar a Deus eu quero viver como Ele vive, eu quero ser quem Ele é, eu quero caminhar como Ele caminha, e isso significa amor por Deus, baseado no qual, não por um preço ou por uma troca ou por uma compulsão emocional qualquer, mas por uma vontade de santidade, eu procuro viver e ser como Ele é. Isso produz saúde no meu espírito. Produz saúde no meu espírito. O pecado tem sido trocado de nome nos nossos dias. A gente tem chamado o pecado de outros nomes. A gente não trata mais a preguiça como pecado, como assim o era no Velho Testamento ou no Novo Testamento. A Bíblia diz, e Paulo fala: quem não trabalha não come. Era duro os princípios, né? E trata a preguiça. Velho Testamento, Salomão escreve, ele diz: olha, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Mas a preguiça hoje já não é mais chamada preguiça. A gente chama ela de estresse. Eu estou estressado. E às vezes é de estresse, de fato, sem dúvida. Mas muitas vezes a gente chama a preguiça de estresse. Eu estou estressado, sabe? Eu prefiro viver do que morrer. E a pessoa então continua deitada eternamente em berço esplêndido. Não é isso, sabe? A gente às vezes coloca nomes. Eu falo para os garotos, e é muito difícil pregar para os garotos hoje, porque eles vivem num mundo muito, muito sujo, muito errado, não é? E às vezes eu fico dizendo: olha, ele fala assim: pastor, eu fico querendo beijar flor, que beija aqui, beija lá, beija lá, mas não se relaciona com ninguém, porque eu tenho carência afetiva. Tenho carência afetiva. Eu falei: é por isso que você beija 5 bocas na noite? Sou carente. Não tive o amor dos meus pais. Sabe, isso não é carência afetiva, isso é espírito de safadagem. É pecado. É errado. E nós precisamos aprender desde cedo os princípios certos da vida. Eu sei que eu pareço até moralista falando isso no mundo e num século como esse que é o nosso, mas você tem suas filhas, tem seus filhos, nós vivemos. E se nós não tivermos princípios sólidos que possam norteá-los e fazê-los caminhar por um bom caminho, a nossa casa vai virar uma casa quebrada. Eu não sei como é que está o mundo, mas eu sei que eu sou responsável pelo meu lar. Você é responsável pelo seu lar, pela sua família. Nós não podemos. Eu não quero dizer que você deve se levantar lá como um pastor, como um religioso, como alguém fanático que vai botar regras na vida dos outros, mesmo porque você só pode cuidar da sua mesmo. Só da sua. Só da sua. Você só deve tratar com seriedade o pecado que é seu mesmo. Não dá para tratar o do outro. O outro nem está me convidando para isso. Nem está me convidando para isso. Mas eu devo tratar disso na minha vida. Não vamos deixar essa normalidade ou essa forma comum de tratar com as questões pecaminosas do nosso tempo de alguma forma tomar em conta na nossa vida. Nós sabemos o que é errado por causa da nossa consciência, do nosso senso moral. Sabemos o que é errado por causa da palavra de Deus. Sabemos o que é errado porque o Espírito de Deus habita o nosso coração. E se é com você como é comigo, eu sei que é. Ele mesmo nos avisa: não é assim, não vai por aí, não comete isso. Ele nos dá uma orientação. Ele é o nosso professor, ele é o nosso orientador. Mesmo que um pastor ele te avalize numa ação, não siga o que ele diz, siga o que o Espírito de Deus te diz. Deus nos direciona a partir de nós mesmos. O apóstolo João diz que ninguém precisa me ensinar quem é Deus, porque a unção está em mim, ela permanece em mim e ela me conduz a toda verdade. Entende o que eu estou dizendo ou não? A nossa fé com Deus agora, ela é relacional, ela é pessoal, ela não é mais coletiva, ela é entre eu e Deus. Então deixa Deus te dizer, e você sabe, e eu sei o que é errado, e eu não posso cauterizar minha mente e minha alma, mas eu preciso me entregar a Deus e dizer: Deus, faça comigo aquilo que o Senhor fez com o salmista Davi, na oração que ele fez ao Senhor, meu Pai, em que ele diz: sonda-me com o Senhor e me conhece, vê se é em mim algum caminho mau, algum pecado, e livra-me. É preciso que eu e você façamos também essa oração a Deus. Meu Deus, me sonda, Senhor. Sonda-me e conhece o meu coração, Senhor. É colocar uma sonda lá dentro, é olhar a gente lá dentro, é de alguma forma purgar para fora, tirar para fora aquilo que não é bom a Ele, que não é bom a gente. Ele diz:
Tu conheces, Senhor, o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas por volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que eu não posso atingir. Deus, tu me conheces. Deus te conhece. Deus me conhece. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Deixa Deus ser o Senhor de fato da minha, da sua vida. E diga para Deus: Deus, não importa o quanto eu vou pagar, não importa o quanto isso vai custar, mas eu acredito, Senhor, que o pecado é uma coisa que faz mal, porque senão o Senhor não enviaria o seu filho para tratar somente do pecado aqui na terra, porque senão o Senhor não faria com que o seu filho morresse na cruz do Calvário para pagar pelos meus pecados. Pai, se o perdão aos pecados é tão importante, eu quero valorizá-lo. Não trate como algo qualquer. Depois eu peço perdão. Não trate. Tire aquilo da sua vida. Relacionamentos ruins, práticas ruins, sentimentos que você alimenta ruim, fala ruim, valores errados. Tire da sua vida. Não é preciso eu te dar um estudo bíblico para que você saiba disso. Sabe, entrei na internet, tem na lista de coisas que são pecados. Isso é uma bobagem. Não precisa. Nós sabemos o que é. O Espírito Santo de Deus já nos revelou. A nossa moral, a nossa consciência já nos revelou. Nós não somos seres amorais. Nós somos seres que têm a sua moralidade. Nós temos um limite para as coisas. Nós somos assim. Então haja e obedeça isso na sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Chame os seus pecados pelos próprios nomes, não como alguém que se judia, mas como alguém que busca diante de Deus uma redenção. Se eu sou mentiroso, diga: Pai, me perdoa porque eu sou mentiroso, eu gosto de mentir, mas eu quero parar com isso em nome de Jesus Cristo. Se você é trapaceiro nos negócios, não carregue o nome de bom negociante. Não, eu faço bons negócios. Diga: Deus, me perdoe, eu sou meio aqui aquele genro de Labão lá, o Jacó, que era enganador. Pai, me perdoa, eu trapaceio aqui, eu trapaceio lá. Me ajuda aí, Pai. Eu tinha um amigo que eu gostava muito, gosto muito, não vejo ele há muitos anos, mas ele vendia carro. Ele era um excelente vendedor de carro. Se ele aparecesse na sua frente para vender um carro, com certeza você compraria, mas você não compraria dele nem um carro bom. Para mim mesmo, sou amigão dele, me vendeu um carro que só Jesus Cristo. O carro parecia tão bonito, mas quando a gente foi lavar, e um tempo depois eu descobri que estava tudo cheio de massa. E não foi massa de oficina, não, foi massa de jornal derretido, que ele misturou com não sei o que lá e pintou. Eu comprei aquilo e falei: nossa, o Ronaldo fez isso comigo, hein? Puxa vida. Ele acha que é bom negócio, entendeu? Não, isso não é bom negócio. Só que nunca foi para a vida para frente. Sabe a pessoa que nunca uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está bem, outra hora está mal. Não tem. Sabe, às vezes o caminho com Deus ele pode ser um pouco mais lento, mas ele é sem volta. As construções com Deus ela pode ser um pouco mais devagar, mas ela é indestrutível, porque a gente constrói na rocha, e o que se constrói na rocha pode vir abalos sísmicos, pode vir tempestades que não vai derrubar, mas o que se constrói na areia, no campo da facilidade, com certeza, quando o vento vem, derruba. Eu prefiro uma coisa que fique em pé, porque já que eu vou viver uma vida inteira, eu tenho para construir o que eu estou construindo. E se eu construir do jeito de Deus, do jeito certo, da forma correta, a qual eu e você, nós já sabemos, você pode ter certeza, em nome de Jesus Cristo, que vai dar certo. Sabe, não diga que você tem um sangue italiano misturado com espanhol para explicar o seu constante mau humor. É comum a gente ter mau humor, mas constante mau humor não. Esse constante chutar os outros, esse constante as pessoas não saberem com quem vão falar, ficar tentando examinar a gente antes. Não chame isso de um outro nome. Não chame isso de sangue italiano misturado com espanhol. Não, tem nada a ver. Isso tem a ver realmente com grossura. Isso tem a ver realmente com insensibilidade. Isso é o pecado da indiferença, de que não respeita a dor e a sensibilidade do outro. Fala para Deus: Deus, eu sou um grosso, né? Alguém colocou esses dias algo aí na internet dizendo assim que você é cristão? O outro diz: sou. Ele falou assim: mas você é grosso. A Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. No caso, eu sou o sal grosso. Não use isso. Não use isso. Sabe, eu não posso. Tem pontos que para a gente pregar é um pouco complicado, porque o meu humor é bom, mas eu tenho uns 5 minutos de humor ruim demais. E eu procuro ficar quieto, não responder. Mas eu sei que é um pecado. É um pecado porque eu ofendo pessoas, eu faço coisas que não é para fazer. E Deus não quer isso da gente. Deus não quer isso da gente. Eu já ofendi caixa de mercado. Eu falo dos meus pecados para você enxergar os seus.
Eu já fiz cada coisa assim que... A moça da Vivo, esse dia mesmo atendi. Moça, não quero me vender essa porcaria não, que você vendeu aqui para a igreja, não funciona, estou aqui, não... O que cara tem com isso, né? Só fala que não quer. Mas é grosseria isso. Está em mim ainda, está em você. A gente precisa domesticar esse cavalo bravo. Porque se você soltar essa égua, vai dar coice. Entendeu não? Segura, prenda. Está cheio dentro de mim de cavalo bravo, de égua brava. Você também está cheio de cavalo bravo, égua brava. Bota no seu curral, fecha a porteira e tenta domesticar. Viu? Enquanto não domestica, segura preso aí dentro. Segura amarrado. Porque senão isso vai trazer destruição para a sua vida. Vai trazer destruição. Vai ou não vai? Traz destruição para a vida da gente. Traz. E Deus, Ele não quer que você tenha uma vida destruída. Sabe, você pode ter até acesso ao céu, mas a sua vida na terra vira um inferno. Vira um inferno. Vai para o céu, mas a vida aqui na terra é um inferno, porque isso traz doenças. Isso traz males, né? Isso traz males. Olha, eu falei que esses dias de um mês que eu tive de enfermidades, o médico falou, olha, todas as suas infecções tem só uma causa, é emocional. Desliga o botão. Para de querer controlar o mundo. Para de querer fazer isso, mudar aquilo. É difícil, não é fácil. Mas muitas vezes eu trago para a minha vida pesos que eu não precisava trazer. E quando eu trato o pecado com seriedade, eu estou trazendo saúde para a minha vida espiritual. E uma pessoa bem conectada com Deus, ela está bem conectada com tudo, você pode ter certeza. Porque uma pessoa que ela está viva e confiante em Deus, ela vai estar bem emocionalmente, ela vai estar bem fisicamente. Você vai ver que coisas nem vão se reproduzir no seu corpo, a não ser aquelas que são de funções naturais, mas não vão se produzir no seu corpo numa questão de acréscimo. Por quê? Porque você está bem com Deus, você está bem consigo mesmo, você está bem com o seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, examina-me, conhece o meu coração. Essa deve ser a minha e a sua oração hoje. Deus, examina-me, como disse o salmista, e conhece o meu coração. Vê e prova-me, Senhor, conhece os meus pecados, os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Faça essa oração comigo hoje. Repita comigo, diz: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Sabe, por fim, um último verso, Provérbios 28:13, que diz: aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará de Deus misericórdia. Amém. Glória a Deus. Ele diz, olha, aqueles que escondem o seu... Gente, não é castigo. Eu não posso tentar mudar Deus. Ele está dizendo, é a forma que eu sou constituído. Ele diz, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, aqueles que escondem perdão, jamais prosperarão. Ou seja, as coisas na sua vida não se desenrolarão. Não é que Deus vai falar, dá errado. Não, Ele está dizendo como é que funciona o processo natural das coisas. Como é que funciona o processo natural das coisas. É como dizer assim, aquele que tempera o peixe e não bota no forno, jamais comerá peixe assado. Não tem problema nenhum. O que ele está dizendo é isso. Porque você temperou o peixe, não temperou? Botou na forma, não botou? Qual é o próximo passo? Botar no forno. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você não quiser, quer comer peixe cru? Quer comer sashimi? Ok. Mas ele está dizendo, aquele que tempera o peixe e os esconde, não bota no forno, jamais o comerá. É o que ele está dizendo. Quem esconde os seus pecados jamais prosperará. Não tem a ver com castigo, tem a ver com processos, tem a ver com processos. Mas ele diz, mas quem os confessa e os abandona, alcançará de Deus misericórdia. É por isso que você não deve ter medo. Não chegue para Deus com desculpas. Ele conhece o seu coração. Diz, Deus, eu sou ruim mesmo, Pai, me perdoe, eu sou uma pessoa ruim. Também se você não precisa falar. Precisa de uma lista grande. Ah, Deus, eu sou ruim nessa área, eu sou ruim nessa área. Quando eu confesso, eu libero para Deus o direito dele entrar com o Espírito e agir na minha vida. Talvez você não tenha poder para mudar, talvez você não tenha poder para transformar isso,
Porque muitos dos meus pecados eu não tinha poder para mudá-lo, mas o simples fato de eu confessar a Deus a minha impotência, a existência daquele mal, e de não querer aceitar aquilo na minha vida, fez com que Deus me fortalecesse para que eu vencesse aquilo na minha vida e me tornasse uma pessoa melhor. Em o nome de Jesus, confesse. Confesse. Não precisa confessar na igreja, não precisa confessar para alguém, se é seu. Confesse para Deus. Confesse para Deus. E se precisar confessar para alguém, confesse. Pedir desculpa, perdão. Outra coisa, não é pedir desculpa, é pedir perdão. Pedir desculpa é erro. Você ter cortado a frente da pessoa, aí é desculpa. Pecado a gente pede perdão. Me perdoa, entendeu? Peça, isso vai fazer bem para a sua vida com certeza. Um segundo voto que ele fez, o primeiro foi tratar o pecado com seriedade. Trate o pecado com seriedade. Não trate com uma brincadeira. Trate com seriedade. O segundo voto que ele fez é: não seja dono de coisa alguma. Diga: não devo ser dono de coisa alguma. Antes que você entenda mal, pega aqui o versículo bíblico, a passagem bíblica de 1 Samuel 6, 6 a 10, em que ele diz que nu viemos para este mundo, e nu também voltaremos. Tendo, pois, o que comer, o que beber, e com o que nos cobrir, e estejamos com isto contentes, não é satisfeitos, contentes. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte: que dessa vida, esse versículo não está na Bíblia, mas está na vida. Dessa vida não se leva nada. Você tem dúvida disso? Você já viu algum enterro, a não ser de japonês que bota comida lá? A não ser de faraó que enterrava as mulheres dele, os tesouros dele? Eu até digo às vezes brincando, né? Seria bom que voltasse essa época de faraó, já pensou que legal? Quando um faraó morria, todas as esposas deles eram enterradas vivas com ele. E a riqueza também. Eu fico pensando que as mulheres iam cuidar bem da gente. Não é não? As mulheres nossas esposas, eu não tenho, mas eu ia casar. Elas iam cuidar bem da gente. Elas iam falar assim: não, vamos deixar o bem, que se o bem morrer, nós vamos enterradas juntos. Sabe, queridos, nada é nosso. Deus nos coloca aqui na terra, Ele nos dá dom e talentos, mas Ele entende, Ele espera que eu entenda que tudo que eu conquisto é para Ele. É para ser alguém que vai ter aquilo em mãos, mas para Ele. E Deus, Ele vai disponibilizar daquilo para que a gente cuide dos nossos e para que a gente gere um equilíbrio no mundo onde nós estamos. Sabe, quando a gente acha que uma coisa é nossa e a gente tem aquele espírito de possessividade, a gente simplesmente está abrindo um campo para se tornar fraco espiritual, ou para se enfraquecer com Deus. Porque é certo que uma coisa ou outra, uma hora ou outra, é tirada da gente. Na vida a gente perde. Você perde amigos, você perde dinheiro, você perde uma série de coisas. É comum, ela é cíclica, ela vai se refazendo tempo a tempo. E se você se apega com uma coisa como sua, eu admiro uma amiga, ela tinha uma cachorrinha, chama Kiara a cachorrinha. Ela amava tanto essa cachorrinha, falava: Deus, que amor que essa mulher tem. E a cachorrinha tinha uma identidade com ela, fora do comum. Alguns de vocês vão achar que ela está errada, eu acho que ela está certa. Mas houve um dia em que nasceu a netinha, e ela falou assim: eu não quero a cachorrinha aqui em casa, vou dar férias para ela um mês, vou deixar na casa de fulana, depois eu trago. Aí a cachorra foi, nunca mais voltou. Eu falei: mas você não tem dó dela? Até eu que não sou muito amigo assim de cachorro, estou com saudade da bichinha, que ela vinha sempre me atender na porta. Ela falou: não quero mais não. Eu falei: nossa, que desapego. Mas você sabe que isso é importante na vida, a força do desapego. Paulo carregava no coração a força do desapego. As coisas são para a gente usar. O dinheiro é para a gente usar. Um bem material que você tem é para você usar. Aquilo foi te dado, mas aquilo de fato, não é seu. Não é seu. Vai ser dos filhos, vai ser de alguém. Seu, não dá para carregar. O que é seu é aquilo que você carrega, é a vida eterna, é aquilo que está dentro de você. E muita gente sofre simplesmente pelo fato de que eles olham para a vida e para as coisas que compõem a vida como se aquilo fosse seu. Dizem que a criança já nasce com a mãozinha fechada, né? E desde pequenininha ela fala: é meu, é meu, é meu, é meu. Eles fazem assim lá: é meu. Já são egoístazinhos desde pequenininho. É bonitinho, mas é egoístazinho. Nossa natureza é assim: é meu, é meu, é meu. Não mexa no que é meu direito, é meu dinheiro, é meu isso, é meu aquilo outro. A gente nasce assim e isso nos faz sofrer. Eu me lembro, e sempre digo, já é repetido, às vezes falei aqui, eu
animado no fogo da minha fé, querendo deixar tudo por Cristo. Fui para a nossa escola dominical, no Parancheta, perto de casa, 8 quilômetros de casa. Olha, eu era tão na fé que eu ia 8 quilômetros a pé para ir para a igreja. Tinha ônibus, eu ia na fé, né? Começava às 9, então eu saí de casa bem cedo. E aquele domingo, a lição de escola dominical era justamente sobre o campo de abacaxis, onde o missionário precisou entregar tudo que ele tinha a Deus. Quando estava nas mãos dele, ele teve problemas sérios. Quando ele queria dominar aquilo como seu, ele teve problemas sérios. Mas um dia ele falou assim: Deus, eu entrego a minha plantação de abacaxis que os índios estão comendo, não me deixa comer. Eu entrego os meus filhos que estão doentes na tua mão. Eu entrego isso na tua mão. Eu te entrego de fato, eu digo, é teu. Eu só estou aqui para cuidar. Para cuidar. Para cuidar. Quando eu fiz aquela lição, e aí eu cheguei em casa e eu me lembro que o meu irmão tinha chegado depois que eu saí, fez uma night, e meu irmão fumava muito, e ele tinha pegado a minha camisa preferida para vestir, que era uma camisa de seda azul, feia, mas eu achava bonita. E ele pegou a minha camisa, essa era aquela camisa que você usa para um casamento, para uma festa, para um lugar que você acha que está arrebentando. E eu botei aquela camisa e eu fui, quer dizer, eu cheguei em casa e eu vi que ele chegou com aquela camisa, estava cheirando cigarro, e o meu guarda-roupa não tinha fechadura. Eu fiquei tão nervoso, eu briguei. Eu falei: você vai para esses antros do inferno e pega minha roupa. Bom, eu virei um capeta. E eu acho que meu irmão falou assim: nossa, esse cristão está muito endiabrado. Quer dizer, eu estou vindo do mundo escuro e estou melhor do que ele. E aquilo me constrangeu muito o coração, porque eu fiquei tão nervoso que eu fui comprar uma corrente e eu não tinha como fechar. Eu passei uma corrente em volta do guarda-roupa assim e botei um cadeado para ele nunca mais abrir. Falei: a partir de hoje você não mexe mais nada que é meu. Puxa, mas Deus me pegou de canto depois e falou: cara, por causa de uma camisa, você está perdendo o direito de pregar o evangelho para o seu irmão, de ser um exemplo na vida dele. Sabe quando você cai em si? Na hora que eu vi aquela corrente, eu vi o tamanho da minha ruindade. Falei: já pensou se Deus me tratasse assim? Se Deus dissesse: o ar é meu, hoje eu não vou dar. Se Deus falasse assim: não, o pão é meu, hoje não vai comer. O trigo é meu. Já pensou se Deus fizesse assim? Deus não é egoísta. A coisa mais linda em Deus é que Deus dá. Ele dá até para quem não merece. Ele diz que sobre justos e injustos, todos os dias Ele faz nascer o sol e descer a chuva. Quem sou eu? Mas a gente trata as coisas como se elas fossem nossas. É claro que devemos cuidar como se fossem nossas, mas entender que nada de fato é nosso. Nós sofreremos menos quando isso acontecer assim, quando nós entendemos ou carregarmos no nosso coração que é de Deus. Seu filho é lindo, mas ele é de Deus. É lindo que você vive, mas é de Deus. É de Deus. E vai ser muito mais leve você carregar a vida assim, porque quando mexer em alguma coisa assim, não mexer no que é seu, mexer no que é de Deus. Porque se mexer no que é meu, eu vou ficar nervoso, eu vou correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ficar terrivelmente. É preciso carregar no coração. Eu não estou dizendo que com isso a gente não deva querer possuir coisas. Possua tudo que você puder. Mas entenda que tudo que você for possuir não é seu. Deus deu para você cuidar. Eu terminei esse ponto aqui com um funeral que eu fiz de uma mãe que já tinha enterrado um esposo um ano antes. Depois enterrou o filho no outro ano. Amava muito aquele garoto, conhecido desde criança. Ele ia para casa, dormia em casa final de semana. Acho que a mãe, para ter férias, mandava eles para casa. Eles tinham uns 10 aninhos, ficavam lá, ia, 12, 13. Eu morava numa rua chamada Humberto Palma, ali perto do Cristóvão. Cresceram assim, depois ficaram adolescentes. Aí eles não queriam vir mais porque tinha as menininhas, né? As namoradinhas. Eu falava: vamos lá, casa do pastor, fazer companhia para mim. Ah, não posso hoje. Eu já sabia que ia beijar. Então, foi crescendo. E quando ele fez 21 anos, ele teve uma doença chamada fisiolong. Já falei aqui que queima, seca a língua. É uma doença horrível. E a pessoa vai morrendo num processo de um ano. Ele chamava Jetsi Lupete Loyola, filho. E eu me lembro que a morte dele foi uma tristeza e um abalo, até mesmo para mim. Muito para mim. Mas eu me lembro da tranquilidade da mãe dele, que fez um pequeno discurso. Numa oração, ela disse: Deus, eu queria primeiramente agradecer pelos anos de vida que o Senhor me deu com o Jetsi, filho, por 22 anos. O filho bom que ele foi. E ela foi falando das coisas boas. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu ele por esse tempo. Agora eu te devolvo. Ele é teu. Sabe, eu vi um alívio no coração daquela mulher que, de alguma forma, nenhuma mãe consegue fazer isso com o filho. E ela não era uma mãe desnaturada, era uma excelente mãe. Mas ela entendia que não era dela. Ela entendia que era de Deus. E ela devolveu para Deus. Tenha prazer, goze
daquilo que está nas suas mãos. Mas entenda, de fato, nada é nosso. Como diz Tiago, nu viemos. Vestem uma roupinha na gente quando a gente vai. Não é verdade? Vocês já viram que legal? As pessoas, elas procuram. Eu fico pensando, pra quê, né? A gente devia colocar aquele terno que ele gostava. O morto não tá nem opinando mais. Tipo, na Bahia a gente coloca a mortalha, que é uma roupa horrível. Parece roupa de defunto. E amarra um cordão de São Francisco que diz que pra gente entrar no inferno, bater nos capetas. Nossa, cara, eu fui muito traumatizado no Nordeste. Eu fui criado lá na Bahia. E eu me lembro que a pessoa não podia morrer sem uma vela na mão. E não podia ser enterrado a não ser com um cordão de São Francisco. Eu falava, por quê? A vela é para iluminar as trevas. Quer dizer, já ia pro inferno, não tinha uma esperança de ir pro céu. Tinha que ter a vela. Se a pessoa morresse sem a vela, era um fim de vida. Porque ia ficar nas trevas. Né, Francisca? Eu gostava quando tinha que dar a vela, que a vela para iluminar as trevas. Eu não quero vela. Eu não quero, porque eu sou a luz desse mundo. Você imagina no céu que nós vamos ser. Nós vamos entrar. E o cordão de São Francisco, que diz que é para bater nos demônios. Meu Deus do céu. É uma morte muito triste. Eu queria te dizer que nem a sua vida é sua, segundo Paulo diz aos Romanos. Que você é de Deus. Sabia disso? Logo, se você é de Deus, tudo que é seu é dele. Você é de Deus? Seus filhos são seus? São de Deus, mas estão no seu cuidado. Vocês cuidam dele? Compram roupinhas boas para ele? Faz festinhas, cara de aniversário que eu fui? Se alguém mexer com eles, vocês fazem o quê? Você especialmente. Eu sei que você é complicada nessa área, né? Ela pula em cima. Agora, se ela faz isso com algo que foi colocado sobre o cuidado dela, imagine o que Deus faz por você que é dele. Entendeu ou não? Vale a pena ser de Deus. Se entregue. Aquela loja, aquele filho, aquele negócio, aquele problema, dá para Deus. Dá para Deus. Mas dá de verdade, não é dá e fica olhando. Não é dá e fica olhando. Dá. Dá. Entrega. E deixa Ele tratar disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, eu não sei se eu vou conseguir acabar todos. Se não der, eu só cito os outros. Terceiro voto que ele fez. O primeiro voto é o seguinte: eu vou tratar o pecado com seriedade. Eu não vou tratar como se fosse uma banalidade. Segundo, eu vou tratar as coisas como elas não sendo minhas, sendo de Deus. Eu vou sofrer menos. Então, se riscarem meu carro, riscaram o carro de Deus. Então, se não me pagaram, roubaram Deus. É claro que você precisa ser esperto. Mas enfim. Terceiro, nunca se vingue ou se defenda. Se defender é complicado, porque há certas situações que nós precisamos nos defender. Mas em muitas situações, defender-se é uma bobagem. Por que é uma bobagem? Porque é aquilo que a gente sempre diz: para os amigos não precisa se defender, para os inimigos não adianta. Ok? Eu não quero julgar o Lula, mas para quem é amigo dele, ele é inocente ou culpado? É inocente. Para quem é inimigo dele? Ou para quem tem um senso de conhecimento das coisas? A gente nem conhece as provas que é contra, mas a gente é culpado. O que eu quero dizer? Tem coisas que explicar não adianta nada, defender-se não adianta nada. É claro que ele tem que defender-se, claro que se eu levo o senhor na justiça, tem que me defender, mas entenda que defender-se. Estou falando dessas situações corriqueiras da vida. Para que se defender? A pessoa é um asno, desculpa, não pode falar isso que é pecado, deve ser. Mas para que você vai se explicar? Imagina que você foi num curral, a mula te deu um coice. Adianta você explicar para ela: você não viu que eu estava aqui? Não é você, vai ficar numa situação ridícula, você brigando com a mula. Eu estava aqui, cheguei primeiro. Ela vai te dar outro coice. Então tem coisa que você não tem que se defender, porque a gente fica tentando se defender e não adianta. Por exemplo, gente, eu sou tanta coisa que eu não sei o que eu sou. Então eu resolvi ser o que Jesus disse que eu sou. Porque uma hora umas pessoas falam que eu sou mentiroso, outra hora que eu sou isso. Nem gosto de falar o que falam. É tanta coisa que eu resolvi não falar mais. Então eu resolvi viver com a minha consciência. Com a minha consciência. A minha reputação eu joguei no lixo. Reputação é o que dizem de você. Me importo, me dói. Mas se você não pegar a sua reputação e não jogar no lixo, e viver com o seu caráter, com o seu conhecimento a respeito de si próprio, você vai ser a pessoa mais infeliz da terra. Porque para alguns nós somos bons, para outros nós somos o quê? Ruins. Para alguns, se você é feliz, fala que ele é uma hiena.
Para outros, se você é sério e fala aquilo, é um satanás, só vive com a cara fechada. Quer dizer, as pessoas nos avaliam sempre assim. Então, não viva pela sua reputação. Não adianta querer construir uma boa reputação. Eu não estou dizendo com isso, vocês entendem, por favor, que eu não vou querer ter uma boa reputação. Só estou dizendo que em alguns casos isso chega a ser impossível. Então não se defenda em muitos casos, porque às vezes a gente gasta tanto tempo se defendendo que a gente se esvazia de Deus. A gente gasta tanto tempo formando um fórum de defensão, de defensoria pra gente, de defesa pra gente, que a gente acaba perdendo a nossa paz. Então tem hora que não adianta, tem que entrar em silêncio. Ah, mas eu não aguento. Aguente, conta até 10, conta carneirinho, bebe um chá de abacideira. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Eu vejo questão de marido e mulher, por exemplo. Não se defenda, espera o tempo passar, depois a verdade surge. Tinha um pastor que dava um exemplo muito chulo, mas importante. Ele dizia que algumas coisas é como o cocô de cachorro. Se você limpar agora, vai feder mais. Está no fundo do quintal, deixa o sol secar. Depois que o sol secou, você vai lá com a pazinha e tira. Entendeu ou não? Tem coisa, não mexe agora não. Eu não sou isso. Quem foi que falou? Eu quero saber quem foi que falou. Quem foi que falou? Aí você já fala o nome, que ele é filho de alguma coisa. Já coisa. Tá. Cara, você entra no estado nervoso que você começa a trazer doença para dentro de você. Seja sonso. Nessas horas eu gosto de gente sonsa. A gente fica. Eu queria ser como ele. Ser sonso. Seja sonso. A verdade sempre prevalece. A mentira se dissolve. A mentira tem perna curta. Eu diria para você que nem perna ela tem. Ela se arrasta. Então fica na sua. Não se vingue. Porque quem se defende normalmente toma uma tendência de sentenciar, de se vingar. Não se vingue para que você possa ter um interior abençoado. Em nome de Jesus. Se você tomar a sua defesa, Deus até vai deixar. Mas você precisa entender que quando você tomou a sua defesa, você rejeitou a defesa de Deus. Faz sentido isso para você ou não? Tem coisa que não tem defesa. Deixa Deus te defender. Às vezes pode levar algum tempo, mas eu prefiro que Deus me defenda do que eu mesmo. A palavra de Deus diz que Satanás é o acusador. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o advogado que se assenta ao lado do grande juiz que é Deus. E Ele é meu defensor. Ele diz, se pegardes, tendes um advogado diante de Deus que vos defenderá. Se pecar. Se não pecar, também temos um advogado que nos defende. Deixa Deus te defender. É que a gente não acredita nessas coisas, gente. A gente crê no próprio braço. A gente crê na pirraça, na cara feia. Não estou bem com você. A gente crê na lei do retorno. Bateu, levou. A gente crê na boiada. Dou um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. A gente crê. Não vou engolir isso, porque quem engole tem câncer. A pessoa fala, você tem que crer em Deus. Deus te defenderá. Deus tomará a sua defesa. Em nome de Jesus. Ouça aqui, olha. Moisés foi um dos homens mais injustiçados. Olha o que Deus diz para ele. Grava esse verso, se você puder na mente, ó. Êxodo 23, 22. 23, 22. Salmo 23, 23, 22. Êxodo 23, 22. 23, dois patinhos na lagoa. 23, 22. Guardou? Serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Eu não vou usar nome para não dar complicação que a gente grava aqui. Mas nós tínhamos um garoto que jogava futebol num lugar. E a pessoa que era o escalador deles, o técnico da área deles, que era uma área juvenil, era um cara que abusava dos garotos. Ou seja, trocava a instalação por favores sexuais. E esse garoto era novo convertido, via igreja, dormia na igreja comigo. Dormia lá um rebanho de jogadorzinhos, de meninos. E ele disse, pastor, fulano está fazendo isso. Eu falei, ué, resiste? Ele falou, mas eu não vou jogar, e eu não vou jogar porque eu também não quero fazer esse negócio não. Então resiste. Eu falei, só cabe uma coisa para fazer. Você já foi denunciar? Falou, não adianta, quem foi perdeu o lugar. Que as pessoas acreditam nele, não nas pessoas. Eu falei, tá, então nós vamos precisar pedir para Deus te defender. Tem outra defesa, não?
Se falar não adianta. Se sair não é o que eu quero. Então a gente passou, falei, então fica no banco, deixa ele te deixar fora e vamos orar e jejuar. Nós oramos e nós jejuamos. E não passou mais do que isso, 2 meses. 2 meses. E essa pessoa foi pega numa flagrante ação dessa com outro garoto. Estragou a vida de muitos garotos, com certeza. E foi expulso vergonhosamente daquele lugar. Infelizmente, não para prazer, a gente encontrava ele caído nos bares por aí. Mas eu queria dizer que Deus é a tua defesa. Te roubaram, Deus é a tua defesa. Levaram alguma coisa sua, Deus é a tua defesa. Deus tem caminhos para trazer de volta. Mas tem coisas que se a gente perde na alma, não tem como trazer de volta, entende ou não? Não tem como trazer de volta. Tem perdas que se repõem. Deus vai achar um caminho. Ah, mas eu só quero se vier assim. Não, eu quero do jeito que Deus quiser. É dele, Ele repõe. É o que Deus diz: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Isaías diz assim, ó: toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. 4 e penúltimo: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Você quer manter o seu interior bem? Primeiro, trate o pecado com seriedade. Segundo, até eu esqueci, não seja dono de coisa alguma. Terceiro, você deve nunca se vingar de ninguém. Fique na sua. Quarto, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. A Bíblia diz em 1 Pedro que o amor, ele cobre multidões de pecado. Só repita comigo para gravar, diga: o amor cobre multidões de pecado. Gente, é multidão. Quando a gente ama, a gente cobre. Às vezes uma pessoa vem falar alguma coisa de alguém para mim, eu sei que é aquilo e pior, mas eu preciso falar: você não conhece da mesma terço, eu preciso falar isso? Não. Eu falo: fulano tem um coração. Tem verdades naquelas pessoas que podem ser mostradas. Sabe por quê? Porque dos pecados Deus cuida. A Bíblia diz que com a medida com que eu medir, eu também serei medido. E eu quero ser medido com misericórdia. E eu não sei se você sabe, mas tanto eu e você, nem que não seja uma atitude constante, mas acidentalmente, nós damos umas pisadinhas na bola. A senhora também, dona Marlene? Também, né? Então, nós damos. Então, em vez de expor os outros, cuidemos da nossa vida. E deixemos que aquela pessoa, já tem muita gente contra ela. Ela tem Satanás que gosta de expor nossa vergonha. Mas a Bíblia diz que tem Deus que gosta de cobrir e esperar a ver o tempo do arrependimento. Então, em vez da gente mostrar a vergonha de alguém, não diga: olha, fulano, não sei não, viu? Todo dia tem uma pessoa que vem aí, ela sai com ele às 3 da tarde, quando o marido não tá, só volta às 4:30 com o cabelo molhado. Sei não, viu? Às vezes é o cabeleireiro gay que vem buscar ela para fazer o cabelo e lavar. Não tem nada a ver. Falei bestagem? Falei bestagem? Gente, é que eu já vi tanta bobagem na vida, tanta coisa linda ser destruída por nada. Por nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Quando a gente ama, a gente encobre os pecados. Eu protejo mesmo. Eu protejo até quem não tem proteção. Eu tenho uma amiga que protege até o diabo, aí também já não precisa tanto, tá? Eu falei: isso aí foi Satanás. Ela fala: será? Acho que não, não precisa ser tanto. Ele não tem defesa. Proteja. Proteja. Porque enquanto houver proteção, a forma de se tratar, a forma de consertar aquilo. Mas quando se expõe, o que eu quero dizer é que aquilo não foi aberto para você. E você não é o anunciador, o líder do palácio da justiça. Não. Você é uma boca de esperança nessa terra. Você é uma boca de cura. Você é uma boca de bênção. Você é um meio pelo qual as pessoas são alcançadas por Deus. Portanto, nunca leve à frente. Cuidado, isso só faz mal para si. Nós já pregamos aqui por 2 vezes sobre os maledicentes. Gente, na Bíblia só tem desgraça na vida de quem é maledicente. Só. Então não vamos fazer isso. Eu sei que é gostoso, irmão. É gostoso falar mal da vida dos outros, mas não fala. Eu sei que Nelson Rubem gosta, que a Sônia Abrão gosta. E eu sei que a gente também gosta, mas não pode gostar. Não pode. É que nem doce. Eu como um pudim de leite moça, mas não pode. Não pode. Faz mal.
percamos essa prática, sentemos a nossa mesa para comer, e quando o assunto for de alguém que está ausente e negativo, diga na hora, aqui não. Vamos brincar de falar bem das pessoas? Vamos brincar de falar bem? 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 Eu não estou falando que às vezes um casal não possa ter uma conversa mais íntima sobre essas questões. Eu não estou falando que um grupo fechado de amigos que realmente vai falar daquilo e vai tratar daquilo entre si, não posso dizer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não deve ter como marca alguém que não é confiável socialmente falando. Aquilo ali é uma boca solta. Falou, soltou. Não. Eu quero que as pessoas olhem para mim, para você, como uma pessoa confiável, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O fofoqueiro não recebe o favor divino. Se você sabe alguma coisa que fere a reputação de uma pessoa de Deus, ache um jardim, abra um buraco, enterre lá. Enterre. Sabe uma coisa boa que o Rivotril fez na minha vida? Afetou minha memória. Eu já tinha uma memória afetada. Já parei de tomar também esse tal de Rivotril. Mas esses dias teve um casamento aqui na igreja e só teve 2. Eu falei, parece que teve um casamento na igreja. Será que teve? Será que vai ter? Fiquei pensando. Parece um Alzheimer. Misericórdia, né? Mas não, já teve. Mas fui eu que fiz? Fui. Mas de quem foi? Aí minha cabeça foi lembrando uns pouquinhos. 2 meses atrás. Dizem que Alzheimer é esquecer do passado, né? Mas a pior doença é quando a gente não consegue olhar para o futuro. Você sabia disso ou não? Não olhe para o passado de ninguém. Não olhe para as coisas que ficaram para trás. A pior doença não é esquecer o passado, é olhar para um futuro e não enxergá-lo. Dói no coração. Faz um voto com Deus. Nunca leve adiante. Escreva isso num papel. Grave no sangue. Nunca leve para frente algo que denigra a imagem de alguém. Nunca. Pastor, e se um amigo meu estiver fazendo negócio com um cara que rouba, o que você fala para ele? Eu simplesmente falo, posso te dar um conselho de amigo? Sem explicação? Não faça. Não, se ela quiser fazer também agora já é problema dela. Entendeu? Eu não preciso expor tudo. Se você quer na minha palavra, você entendeu. Quero te dar um conselho de amigo. Não compre isso dessa pessoa. Não vou falar mal dele. Eu sei que há situações que é necessário falar, eu entendo isso. E você sabe discernir isso. Mas por via de regra, nunca leve avante aquilo que não é bom para a vida de alguém. Se você quer que Deus seja bondoso com você, é bom que você seja bondoso com os outros. Provérbios 6,16 diz isso. Ok? E a gente termina o seguinte: nunca aceite para si qualquer glória. Ô gente, eu sei que a gente gosta de glória. O que é glória? Glória é uma coisa, primeiro, que Deus, o que é dele, não divide com ninguém. Mas o que é glória? Glória é a mulher que pinta o cabelo com um leve tom de loiro sobre o loiro já existente e que é um elogio extasiante do esposo. E às vezes ele não vê, porque foi só um tonzinho. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós queremos ser reconhecidos, elogiados no nosso avanço. Eu gosto de ser elogiado, você também. Mas essa não pode ser a nossa maior marca, porque o outro às vezes está com dores piores e não dá para ele ficar vendo coisas boas em mim. Não se apegue tanto à glória. Toda glória é efêmera. A Bíblia diz que a glória pode ser como uma flor que nasce, que à tarde viceja, linda, e à noite murcha, passa. A glória de Deus, esse reconhecimento, essa necessidade que eu tenho de ser reconhecido, me torna doente, me torna vazio. E eu encerro dizendo assim: no templo, Jesus teve uma atitude que poucos de nós poderíamos considerar cristão. As pessoas que estavam fazendo aquilo precisavam fazer. As pessoas vinham de longe para sacrificar no templo. Então não dava para trazerem carneiro ou animais para sacrificar, como era feito naquela época. Elas precisavam comprar no templo, porque elas andavam quilômetros e quilômetros e quilômetros. Não dava para vir arrastando o cordeirinho. O problema não estava em eles venderem o cordeiro.
O problema está em eles venderem o cordeiro 7 vezes mais do que ele custava. O que a gente quer dizer com isso? O que é glória? É quando eu faço algo no corpo de Cristo, ou eu faço algo na vida, e eu fico esperando reconhecimento. Não queira glória para si. Lembre-se, tudo que você tem é de quem? É de Deus. Então você comprou 5 cestas básicas e deu agora no Natal. Precisa botar no Facebook? Cuidando dos pobres. Obrigado, dezembro. Pobre tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. A gente cuida deles aqui todo dia, dando comida aqui, banho e roupa. São quase 160 pessoas que passam aqui, todos os dias. Gente suja. Não queira a glória para si. Sabe, não queira a glória para si. Já teve pessoas que brigou por glória. Ai, pastor, eu queria tanto ter feito um especial, não sobrou espaço para mim. Ela quer cantar, não porque ela pode ser uma bênção de Deus na nossa vida, mas porque ela quer mostrar os seus dotes vocais. É legal isso, mas não é legal querer a glória. Por exemplo, eu não posso vir aqui querer uma glória, querer falar o que agrada aos irmãos. Eu tenho que falar o que é necessário. Se o que é necessário for doloroso, que seja. Enfim, nosso tempo acabou. Trate o pecado com seriedade. Cuidado com isso na sua vida. Não deixe isso afundar. Nunca leve para frente aquilo que pode ferir a vida de alguém. Não seja dono de nada. O que mais eu falei? Não tenha glória para si. Tenha uma vida pura, santa, direta diante de Deus. Se você puder depois, ouça essa mensagem, grave esses 5 pontos, escreve lá. Faça um voto com Deus. Preserve-se, porque assim você vai manter o seu tanque de gasolina abastecido em nome de Jesus. Amém, queridos?